No Brasil, 31% da população é obesa. 31%. 37% sobrepeso. Eu me enquadrei nessa. 37% sobrepeso. E aí vai. Quem se enquadrou aí no nome de Jesus? Meu Deus. Diga, tem misericórdia. Glória a Deus. Olha só. 40% e 50% são pessoas sedentárias. Ou seja, pessoas que não fazem uma caminhada, pessoas que não fazem academia, pessoas que estão ali sedentárias. Espero que eu e você não venha se enquadrar nesse número de 40% a 50%. Até porque eu acredito que muitas pessoas vão para o trabalho de a pé, caminhando. Sim ou não? Não, ninguém. Todo mundo vai de carro e de moto aqui agora, né? E Uber, né? Mas os antigos caminhavam muito, né? Os antigos caminhavam muito. Estados Unidos, fiz uma pesquisa também. Estados Unidos, 70% da população é obesa. Muita coisa, não é isso? E 40% em outras cidades dos Estados Unidos. 40%, Mississippi e outras ali. São pessoas obesas. E Portugal, 36%. É bastante, sim ou não? Meu Deus. Tem microfone aí para quando a gente começar a falar alguns textos bíblicos, alguma leitura, algum comentário? Está pegando, olha que bênção. Glória a Deus. Olha aí. Verdade. Como a irmã disse, muita massa, né? Verdade mesmo. Glória a Deus. Vamos fazer algumas associações bíblicas com a questão de alimento. Vamos começar em Gênesis 3. Gênesis 3, vou estar lendo aqui. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais silvestres, ou selvagens, que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a mulher, certamente não morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Olha aí, nós vemos aqui logo no início, em Gênesis. Eles estão no jardim, muitos alimentos, muitas frutas, e Deus dá uma ordem que no meio do jardim há uma árvore que não é para eles comerem. E ali é uma influência maligna, sim ou não? Ali uma influência do mal, usando ali uma serpente, seduz ali o casal, e eles já começam a comer de um fruto que era proibido. Então nós vemos aqui já uma associação bíblica na questão da gula. Eles têm todos os alimentos ali, eles têm tudo próximo, tudo abençoado por Deus, e já começam a cometer o pecado da gula, sim ou não? De todas as árvores poderiam comer, menos dessa árvore. E justo aquela árvore, eles são influenciados pelo maligno. Como nós aprendemos, nem tudo é o maligno. Mas aqui nós vemos que houve uma influência, sim ou não? Aqui nós vemos que houve uma influência direta do primeiro que caiu. Do primeiro que cometeu os vários pecados aí capitais. Aí nós vamos ver essa referência, nós vemos aqui em Gênesis, vamos ver. Quem pode levar o microfone? Aí o Fábio já lê aí para mim, por gentileza. Evangelista Mateus 4, do 1 ao 4.
Uma referência. Gênesis e agora Mateus. Agora é o nosso mestre, Jesus. Isso, do 1 ao 4. Começa no 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que associação. Nós vemos ali em Gênesis, com todos os alimentos, todas as frutas no seu alcance, eles cometem um erro, eles cometem o pecado da gula. Aí nós vemos Jesus aqui, quantos dias com fome? 40 dias no deserto. 40 dias sem alimento, o tentador vem tentar Jesus, e Jesus dá uma palavra tremenda para ele. Não só de pão viverá o homem. Olha que interessante, olha que associação interessante, Gênesis e o nosso mestre. Glória a Deus. O pastor Danilo pode ler, por gentileza, Números 11. Números 11, aí vai do 4 ao 6, uma referência de alimento. Tem muita referência de alimento no Antigo Testamento. Do 4 ao 6, do 11, 4 ao 6. E os estrangeiros que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo por comida. Então os israelitas voltaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, da cebola e dos alhos. Mas agora a nossa alma seca. Olha aí. Não há coisa nenhuma, senão esse maná diante dos nossos olhos. Olha só a referência com alimento. Eles saíram no deserto. Segundo eles tinham todos os alimentos ali no Antigo Egito. Estão saindo pelo deserto. E agora Deus manda maná para eles. E eles não estão satisfeitos. Eles não estão satisfeitos com maná. Eles começam a reclamar, começam a murmurar. Eu pensei um pouquinho. Como Deus ficou furioso nesse momento. A gente vai ver nos textos a seguir. Se de repente eles fazem uma oração mais inteligente, uma oração mais humilde, de repente não ia acontecer o BO que vocês vão ver aqui. No Números 11, pastor Evanildo pode estar lendo, 11 aí mesmo, né? Do 33 ao 34. O resultado da reclamação, da gula que eles tiveram. Eles tinham maná, mas eles não se sustentavam só com maná, eles queriam mais coisas. 11, né? E 33 até o 34. O resultado. Oh, glória. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, Olha aí. a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Ratavá, Olha aí. pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Meu Deus. De Quibrote Ratavá, o povo viajou para Hazerote, onde ficou algum tempo. Amém. Olha a situação. Eles começam a pedir de qualquer forma. Começam a pedir alimento. E eles querem carne. E estão gananciosos por aquela carne. E Deus manda a carne. E ao mesmo instante que Deus manda a carne, Deus também fica furioso pela reclamação deles. Pelo o espírito da gula. Pela ganância da gula. Deus fica furioso e acontece ali uma praga terrível. Pode levar o microfone lá, por gentileza. E aqui na tradução também eles fala assim, que eles tinham sido dominados pela gula. Isso, Ou seja, dominados. foram dominados totalmente pela gula. Olha a situação, dominados pela gula. O pão nosso de cada dia. Verdade, Eles não estavam sendo gratos. com certeza. De novo, tomei ovo. Meu Deus, você já está pegando pesado, hein? Acho que só eu já falei isso aí. Acho que ninguém aqui falou. Mas se a gente perceber, a gente às vezes acaba cometendo pouca coisa. Meu Deus do céu, eu nunca mais comi uma pizza. Meu Jesus, é por aí mesmo. Antigamente, quando não era da igreja, a
Antigamente, quando não era da igreja, era mais fácil. Verdade, tem toda essa pegada mesmo. Que não era da igreja, sempre estavam fazendo churrasco. Agora os crentes não me convidam. Eita, olha o mistério. Eu lá na empresa, né? Eles dão almoço, né? Sim. Então eu começo colocando um pouquinho assim, né? Sim. Cara, mas quando chega no final lá da esteira, eu fico assustado com o prato, né? Ele enche muito. É verdade. Meu Deus do céu. É assim mesmo. Meu Deus. Olha o olhão, olha a situação, é verdade. Os pastores disseram, é verdade mesmo. Glória a Deus. Olha o que diz em Provérbios 23, verso 20. Diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que empanturram de carne. Olha só, a orientação de Provérbios. Não ande com os que se enchem de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Como é que é, varão? Eu não quis nem falar nisso aí, varão. Eu deixei para lá. Misericórdia, né? Meu Deus do céu. Olha em Provérbios 20. Quem gostaria de ler, aí o microfone vai até aí. Provérbios 20. E o verso 1. Tem alguém? Vamos lá? Dou-lhe uma. É o verso 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Ninguém que se deixe dominar por eles é sábio. Olha só a situação de Provérbios. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por elas. Muitas vezes, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos dominados pela gula. Somos dominados pelo alimento. Eu me lembro de quando eu era jovem, há poucos anos atrás, né? Eu já tinha uma sede da palavra de Deus, já tinha uma sede por Jesus. E me levaram numa igreja neopentecostal, e tem umas coisas boas no neopentecostal, sim ou não? Você consegue entender a mensagem deles, né? E eu estava lá sentado, nunca tinha ouvido uma mensagem, e de repente, se eu não me engano, ele lê algo do apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, falando de várias obras da carne. E nenhuma delas ele falava de gula, de comer muito. Aí eu me lembrei, poxa, eu como tanto, né? Jovem, né? Naquela sede de 18, 20, acha que tem que comer tudo, acha que o prato tem que ser enorme, e de repente, sem perceber, ele está cometendo o pecado da gula, sim ou não? E ali me deu um entendimento. Não sei se eu consegui cumprir ao longo dos anos, né? Porque a nossa vida é altos e baixos, mas eu sei que naquele momento eu tive um impacto. Falei, meu Deus, estou cometendo um pecado contra meu corpo e contra Deus, estou comendo demais. E um outro exemplo que eu uso também foi um passeio rápido que eu tive aqui em Minas, vamos dizer, um passeio missionário. Meu pai estava no hospital e eu tive que sair daqui rápido, de São Paulo, ir para Minas. Quando eu cheguei lá, fui até o hospital, fiz amizade com o pessoal ali no hospital, fiz umas orações ali, e tinha uma pessoa muito gorda na marca. Tinha uma pessoa muito gorda ali na cama, gorda demais, pastor Danilo, gorda demais. Aí a pessoa que estava acompanhando ele falou para mim, olha, esse meu tio, se deixar, ele come uma panela de toucinho. Ele come uma panela cheia. Eu falei, mas cheia? Ele falou, não, ele come tudo se deixar. E super gordo, a perna gorda. Eu falei, meu Deus, olha a situação. Então, muitas coisas que nós pensamos que é a serpente, não é a serpente. Muitas coisas é a pessoa mesmo que não tem uma educação alimentar, né? Não tem uma doutrina, não tem um ensinamento, muitas vezes, e aí por diante. E aquela pessoa muito gorda no hospital, provavelmente derivada da gula. Provavelmente porque comeu muito toucinho, muita coisa gordurosa, e aí por diante. Diga misericórdia. Olha aí. Ô dona, a senhora tem que comer menos, porque é o peso da senhora que tá acima do peso. Meu Deus. Ela foi embora brava, chegou em casa. Foi bravo ainda? Jesus amado. O médico também era barrigudo e veio falar. O médico era barrigudo. Mas foi assim.
Meu Deus do céu. Olha só que situação. Nunca quer, meu amigo. Meu Deus. Vou estar lendo aqui um texto também, muito interessante, com essa referência do alimento, com essa referência da gula. Meu Pai do céu. Em 1 Samuel 2, o verso 12. Olha a referência alimentar aqui. Eu acredito que todos os temas que essa igreja elaborar, nós achamos na palavra, sim ou não? É forte, hein? É forte. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Já começa assim. Nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou no caldeirão, ou na caçarola. E o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com que todos os israelitas que iam a Siló pecassem. Olha só a situação. Os sacerdotes, que era para cuidar do sacrifício, que era para cuidar do alimento, eles estão ali na hora que os israelitas trazem a carne, trazem o alimento, na hora que está cozinhando, eles enfiam ali os seus garfos e tiram a melhor carne, tiram o melhor pedaço, e ali começam a pecar, né, contra a obra de Deus. E aqui tem muito assunto, né? A gula, né? Estão ali na casa de Deus e estão com gula. Será que tem isso nos dias de hoje? Será que um líder, quando ele começa a ter essa ganância, ele se perde na obra? Será que acontece isso hoje? Acontece muito, né? De repente por uma gula, e aí vai os outros desejos aí dos 7 pecados capitais, pelo mamon. Quem é o mamon? Dinheiro, de repente pelo dinheiro, muda o comportamento, e é só Deus para corrigir, sim ou não? E aqui nós tivemos uma correção tremenda de Deus. Aqui, por causa dessa ousadia deles de pegar o sacrifício que era para Deus e tirar para eles sem autorização. Olha só, tirar sem autorização. Uma coisa é você ser um líder e você ser autorizado a ter um salário. É o teu salário, sim ou não? Outra coisa é você ser um líder, a igreja cresceu, você tem o seu salário e você está numa gula tremenda. Sim ou não? Vou até expandir um pouquinho. Você está numa gula tremenda que aquele carro que você usa na igreja não serve mais. Tem que ser aquele carro top dos tops. Tem que ser aquele carro porque o líder está com a gula. E aí vai, não só o líder, mas também o fiel. Muitas vezes o fiel está bem, ele já tem o seu curso, tem o seu estudo e está numa gula tremenda. Não, eu tenho que ganhar porque Deus é rico e vai naquela ganância, naquela gula. E os 7 pecados capitais vão florescendo, vão saindo, vão manifestando. Como diz lá em Marcos 7, 21. Quem está disposto para ler? Marcos 7, 21. E aí vai manifestando a gula. Olha lá, a pastora está na mão lá. 7:21. Pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios. Glória a Deus. Olha aí, que situação. Pode ler até o 22. Manda mais, manda mais. Os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Meu Deus, é forte, sim ou não? Tudo isso com essa gula. Não se contenta. Não quer só o salário, pastor, de líder. Não quer só aquele salário. Ele quer enfiar o garfo naquela panela que trouxeram, ali os fiéis trouxeram, com toda a dificuldade os fiéis trouxeram, porque acredito eu que não é fácil você achar um animal naquele tempo, trazer o sacrifício ali em Siló para sacrificar. E os 2 líderes ali, 2 sacerdotes, filhos de Eli, que eram para dar exemplo, enfiam os seus garfos e tiram o melhor pedaço. É verdade. Você tira o que você quiser. Boa. Não, eu quero é agora. Se não der, eu vou tomar. Meu Deus. É essa pegada mesmo. Sim.
Glória a Deus. Complexo. Por causa do líder. Todo o povo estava em pecado no Antigo Testamento. Todo o povo debaixo de uma condenação. E foi condenado, sim ou não? Nós lembramos que houve uma guerra, e nessa guerra os filhos de Eli foram mortos. E ali só foi tragédias. Meu Deus do céu. Que referência, hein? Filipenses 3,19. Nosso apóstolo Paulo. Olha o que o nosso apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,19. Está no telão aqui? Olha o que o apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas. 3,19, Filipenses. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo, acredito eu, muito irritado com essa igreja de Filipe. Ele disse que o Deus deles é o estômago deles. Que só pensam nas coisas terrenas. Pode ser, tem um rei na barriga. É isso mesmo. Glória a Deus. Pegando esse gancho dos reis, na antiguidade, quando queria se matar um rei, a primeira opção era alimento. Fazia-se um prato saboroso, bonito, elegante, gordo, farto, e mandava alguém levar até o rei. E o rei comia aquilo e já era. Isso aí. Por isso que o copeiro, ao longo dos anos, foi morrendo muitos reis, né? Fala, meu Deus, está morrendo muitos reis. Vamos trazer alguém para ser o cobaia. Vamos trazer alguém aqui para quando trouxer uma carne saborosa, ele coma primeiro, né, ó, presbítero Fábio? Se ele não tiver nada, eu como também. Meu Deus do céu, é forte, hein? Neemias era. Verdade. Outra referência na questão do alimento, essa não precisa de pôr no texto, apenas vou comentar. O evangelista João, ele relata ali que Jesus está ali fazendo o evangelismo e tem muitas pessoas. E essas pessoas começam a ficar ali ouvindo a palavra e vai ficando tarde, vai passando o horário, e de repente os discípulos falam, vamos ter que despedir a multidão. Só que Jesus, compassivo, ele fala, não vamos despedir elas de mão vazia, não vamos despedir elas sem alimento. E Jesus vai ali, fala, quem tem aí, vê o que eles têm. E eles acham ali uma pessoa, um jovem, um garoto, aqueles que brincam que esse garoto era um gordinho, porque ele tinha 3 pães, 2 peixes, algo assim. E Jesus vai ali, pega uns cestos e começa a fazer um grande milagre. Multiplica o pão e o peixe. E ainda tremendo que no final, ali 5.000 pessoas são alimentadas por Jesus com pão e peixe, e Jesus não deixa desperdiçar. Olha, pega e tudo aí, joga no cesto de volta. Não deixa desperdiçar. Interessante. Bênção, né? Glória a Deus. Estamos falando do apóstolo Paulo, Gálatas 5. Esse texto vai ser muito usado aqui. Acredito que a maioria usou esse texto. Texto do apóstolo Paulo. Gálatas 5. Gálatas 5, e o verso é o 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões. Glória a Deus. Inveja. Meu Deus, ainda tem mais. Estamos aqui trabalhando no 7. Ali vai dar o quê? Uns 15? Né? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, eu os advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meu Deus, é forte, sim ou não? Meu Deus do céu. Olha só.
Foi interessante essa questão dos 7 pecados capitais. Por causa de uma base, de um erro que você começa a cometer, vai aparecendo várias situações. Eu acredito que sim. Não fiz essa pesquisa, mas acredito que tem muito mais séria. Olha aí, não entra. Esse texto é tão forte que eu tenho que fazer um contraponto com ele. Eu tenho que ler esse Gálatas 5, o 22. Agora do 21, que tem todos os BOs ali, agora o 22. Entretanto, agora olha que bonito. O fruto do Espírito é amor. Quem tem amor? Alegria. Vamos ser alegre, né? Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Talvez o nosso assunto se enquadre com isso, sim ou não? Se a pessoa está com muita gula, está comendo demais, está faltando um domínio próprio. Então o problema não é o alimento, né? Porque tem pessoas que falam, não, olha, não vou comer, não como isso, não como aquilo. Não, o problema não é o alimento, o problema somos nós. Glória a Deus por isso. Meu Deus. Cadê o microfone? Esqueceram? O microfone? Verdade. Benção, eu estou lutando para isso. Eu estou lutando para isso. Glória a Deus. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus. Olha que interessante também. Pode colocar na tela 1 Coríntios 11, 20. Olha que interessante, 1 Coríntios 11, 20. Mais uma associação alimentar. Esse é mundial, né? Isso é forte, hein? Quando vocês reúnem, não é para comer a ceia do Senhor? Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Meu Deus. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus? E humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu elogiarei. Por isso, certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Interessante aqui, né? A questão da ceia, no livro de Coríntios. Eles estão ali preparados para tomar a ceia. Com certeza tinha peixes, tinha frutas, tinha pão, tinha um banquete maravilhoso. E os irmãos chegam com tudo. Não estão entendendo a questão que nós entendemos hoje. Eu costumo dizer que a nossa ceia de hoje é muito mais melhor do que essa ceia de Coríntios. Porque o apóstolo Paulo ficou indignado. Porque enquanto uns estavam com fome, esperando, os outros já estavam alvoriçados, com a gula, já comendo aquele peixe, né? E já se alimentando ali antes do tempo. Aí vem a orientação do apóstolo Paulo. Graças a Deus, a nossa igreja, nesse ponto aí, a igreja brasileira, a igreja mundial, ela se corrigiu. Normalmente a ceia no Brasil e nas igrejas é um pedacinho, né? Nós levamos para o lado simbólico, um pedacinho do pão, um suco de uva, embora algumas outras igrejas, não é o assunto hoje, mas embora algumas outras igrejas dizem que é o vinho mesmo, é o vinho alcoólico mesmo, e eles vão para cima. Pá! Aí você imagina. Glória a Deus. Nessa época aí eles comiam para valer, né? O banquete não era que nem o nosso, você falou aí, né? Sim. Era comida mesmo. E também, o Paulo no mesmo texto, ele diz assim, ou vocês desprezam os que nada têm. Então, os pobres eram desprezados na ceia do Senhor, né? Meu Deus. Por isso que ele fala tomar indignamente. É por causa dessa contenda aí. Não é nem que o cara que estava em pecado lá, o cara é indignamente, é as contendas aí, é desrespeito com o próximo. Boa observação. Indignamente, é. Boa observação. Estavam indignos mesmo. Estavam alvoriçados ali no alimento. Aí mesmo em Coríntios, aí vamos voltar, 1 Coríntios 6, 19.
1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabe que o corpo de vocês, já é uma advertência, acaso não sabe que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Olha que interessante. Se nós fôssemos pegar esse texto bem literal mesmo, bem na prática, a igreja deveria, com certeza, melhorar a alimentação e deveria fazer um tipo de exercício. Deveria cuidar mais do corpo. Só que foi uma interpretação bem diferente ao longo dos anos. Não vou entrar nesse assunto agora, mas interpretaram muito diferente essa questão do corpo de Cristo. Eles achavam que era mais para as pessoas de fora ver do que você mesmo cuidar do seu corpo, você e Deus. Eles achavam que era algo estético lá das pessoas. Não, você tem que andar dessa forma, você é mulher, tem que andar assim, você é homem, tem que andar assim, e aí por diante. E não era essa questão, era a questão de você cuidar mesmo. Você se alimentar bem, e hoje em dia com a modernidade, um exercício, uma caminhada, e aí por diante. Quem pensa assim? Pode pensar diferente. Glória a Deus. Nessa questão também de gula, né, de alimentação, de exagero, quem já assistiu aquele filme Shazam? Quem já assistiu? Levanta a mão, deixa eu ver quem assistiu. Eu já assisti. O Shazam ali, meu amigo, tem ali uma pedra da eternidade, que ali está os 7 pecados capitais, naquelas pedras. Os espíritos estão ali nas pedras. E um homem é tentado. Ele começa a olhar para aquela pedra no filme e ele é tentado. E aqueles demônios que estão presos naquela pedra, saem de dentro daquela pedra e entra nesse homem e ele vira um monstro terrível. A primeira coisa que ele faz, que eu observei ali no filme, é que ele vai num prédio onde ele trabalhava ou queria trabalhar e faz uma grande tragédia ali com 7 pecados capitais. Começa a manifestar ali inveja e aí por diante. Quem quiser olhar para mim depois aí na internet, os 7 pecados capitais, a gente cita eles. E vai ali manifestando nos 7 demônios que entram nesse personagem do filme. Está no filme Shazam. Embora tenha em outros filmes, mas ali é bem manifestado. Não é isso, pastor Danilo? No filme Shazam. Olha só uma referência de alimentação também. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, nós vemos ali que ele e os jovens estão na Babilônia, e ali na Babilônia tem todo tipo de alimento, alimentos fartos. E eles ali decidem não comer da mesa do rei. Eles decidem não comer dos alimentos que vão ser dados para eles. Eles decidem comer frutas, legumes e beber água. Olha que interessante. Daniel. E muitas vezes nós falamos que é um jejum e não é um jejum. É uma dieta, sim ou não? Se a pessoa vai falar, olha, eu vou ficar 10 dias comendo legumes. Vou ficar em jejum 10 dias comendo legumes. Não, você não está em jejum 10 dias comendo os legumes. Você está 10 dias em dieta, comendo legumes. Glória a Deus por isso. E Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Olha que interessante. Se não tiver lá, eu coloco aqui. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Uma associação com alimento. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha que bonito. Ao vencedor darei direito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha a alimentação. Como as Escrituras têm muita associação, o povo judeu, o povo da antiguidade, muita associação com a questão do alimento. E para nós não ficarmos assim, só nessa questão da gula, eu vou dar 3 dicas de alimentação. Quem quer? Diga amém. Eu recebo também em nome de Jesus. 3 dicas de alimentação. Primeiro, quando você for se alimentar,
não fique com o celular na mão. Eita, fala Deus. Não fique com o celular na mão. Evite distrações. Olha aí, está comendo ali, está olhando para o lado, né? Não, se concentra ali, é o seu momento, sim ou não? Não é proibido comer, é proibido comer muito. Atrapalha também. Meu Deus, tem misericórdia. Eu me lembro que há pouco tempo atrás eu saí para almoçar. Hein, pastor? Eu me lembro, você me fez lembrar. Eu me lembro que há pouco tempo atrás eu saí para almoçar e estou ali, um almoço para mim caro. O almoço para mim nem foi caro. E tá, passei meu cartão, sentei na mesa, aí o dono lá do restaurante vem, senta e começa a fazer um monte de pergunta. Ô, como faz para trabalhar de segurança? Ei, faz curso aonde? Eu lá, e cortando bife, e o cara, faz curso aonde? Quanto ganha o segurança? Eu falei, meu Deus, estou lascado. E ali, atrapalhou meu almoço. Eu vi que não desceu redondo. Eu percebi que não desceu legal. Atrapalha, sim ou não? Que distração, meu amigo. Meu Deus, desceu quadrado. É um momento de alimentação, um momento... Oh, meu Pai do céu. Tem misericórdia, né? Eu sei porque vocês riram. Louvado seja Deus. Segundo, embora eu vá dar 3, mas eu vou dar oportunidade para vocês dar dica também. Porque eu me enquadro nessa questão aí de corrigir a alimentação. Segunda, qual que é o problema? É o alimento ou é a pessoa? Qual que é o problema? Ah, não, vou deixar de comer. Não vou comer isso. Não vou comer aquilo porque esse alimento é isso, esse alimento é aquilo, não vou comer. Então a questão não é o alimento, mas é o seu relacionamento com aquela comida. Como eu vou comer esse alimento? Sim ou não? Como eu vou comer? Olha, vou comer esse total. Sim. Vou comer com controle, é muito gostoso, vou pegar um pouquinho de cada. Né? Você vai no restaurante aí, você vê queijo, não os queijo grande no restaurante. A gente queria levar o queijo do restaurante. Quando nós fomos no restaurante, uns queijos desse tamanho assim, o pastor já cresceu o olho, eu também cresci o olho. Deu vontade de levar aquele queijo. Meu Deus do céu. Mas a gente não levou. Não é verdade? Glória a Deus aí. Não, vencemos. Ninguém levou aquele queijo. Mas pegamos um pedacinho do queijo. A gente não ficou com bronca, com briga do queijo, não come esse queijo é o diabo. Não, a gente não ficou assim. A gente pegou um pedacinho ali do queijo e comeu aquele pedacinho e foi maravilhoso. Então a segunda dica é essa, tenha um relacionamento com a comida. Não pare de comer. Quem aqui gosta de uma... Não quero atiçar ninguém a comer não, tá? Pelo amor de Deus. Quem aqui não gosta de uma carne suína, bem preparada? Olha aí, javali, bem assada. Uma barriguinha, na brasa. Olha só. Meu Deus. E aí vai. Quem aqui não gosta de uma picanha? Meu Deus. Fala Deus. Feijoada. Meu Pai do céu. Tem uns irmãos de uma outra igreja aí que vai ficar furioso com essa aula. Eles vão ficar furiosos. Vão comentar lá que vocês são pecadores. Mas o pastor Danilo ele disse o seguinte. É pecado comer carne? Não é pecado. O que é? É um milagre comer carne. É um milagre comer carne, não é pecado, é um milagre. E aí, a terceira, como eu disse, é você que deve mudar, não o alimento. Você muda a questão. Alguém quer comentar um pouquinho? Tem alguns minutos ali. Olha lá o pastor lá. Que eu estava acima do peso, né? Aí a doutora falou assim para mim, Nenes, controlo no alimento e nas frutas, né? Olha só. Que ela falou assim que o peso que eu estava era muito para mim. Meu Deus. E aí eu pensei comigo, eu tenho que ter controle, né? Sim. Com as frutas, o alimento. Eu comia muito.
Verdade, que bom Aí que você cheguei num teve, hein? momento que eu falei assim, não, eu tenho que me controlar. Hoje eu estou me controlando, Glória a Deus. eu abaixei o peso está bom, a doutora falou que o peso está bom. Olha que bênção. Graças a Deus. Vamos bater palma por essa bênção na vida dela, hein? Glória a Deus. Verdade, interessante. Fala de novo, que é interessante. Passa para o pastor Danilo. É tão importante quanto a quantidade que a gente come, mas o mais importante é a qualidade dos alimentos que a gente come, né? Verdade, tem tudo isso Porque também. a nossa gula ela nunca é atiçada para o brócolis, né? Não, nunca. Nunca Nem por brócolis. quiabo. Não. Quiabo mesmo eu não gosto de ló, né? Meu Deus, sempre alguma coisa a mais. Sempre por fast food ou por carne, só por coisas saborosas, né? Verdade. Então a qualidade dos alimentos que a gente come conta muito. Com certeza. Gordura, carboidrato é o que rebenta com a Principal. gente. Aí depois vai sobrar para os pastores orar pela diabetes, pelo colesterol, Misericórdia, hein? né? E espiritualizar às vezes a nossa falta de prudência. É isso mesmo. Pode ir, tem tempo. Tem um ponto também importante que a gente não pode deixar de falar, é em questão das emoções, Meu porque Deus, muitas das vezes forte, hein? as emoções, os sentimentos, de repente, das pessoas faz com que elas tenham essa compulsividade de comer também. Ah, eu estou muito deprimida, eu estou, de repente, esse negócio da ansiedade hoje, que o pessoal falou, eu estou ansioso. Então, tem gente que está Ansioso. tão ansioso que ele vai para o espírito da gula. Então, assim, querendo ou não, tipo assim, um mal-estar de uma pessoa, ela pode vir a trazer uma consequência de um pecado também, que é o pecado da gula, nesse caso. né? Verdade, o que ela disse é muito importante mesmo, a questão emocional, né? Muitas vezes a emoção está muito triste, come muito. Se está muito alegre, come muito. A pastora lá no fundo, lá. O Danilo falou sobre a quantidade, né, a qualidade, né? Eu lembrei do dia do nosso churrasco lá, né? Foi qualidade. Rapaz, foi difícil, hein? Foi qualidade. Fala do prato. Camarão, sushi. Meu Deus. Tem inveja, meninas. Queijo. Eita. Olha os 7 pecados. Pô, o que mais? Salmão cru. Carne de anjo. Carne de anjo. Irmão, eu fiquei 2 dias com diarreia. Meu Deus do céu. Eu Comeu fiquei muito 2 hoje. dias sem trabalhar. Deu uma intoxicação alimentar, irmão. Meu Jesus amado. Aquele dia a gente pecou, viu? Vou falar. Meu Deus. Você... Não foi só eu não, viu? Aquele dia nós pecamos, né? Com força. Meteu o pecado da gula, hein? Misericórdia. Acho que a Edvânia vai falar. Tá vendo? Deus revela, Deus revela. Revela. Eu como bem, né? Dá pra perceber, graças a Deus. Também. Quando a gente estava no hospital e o Adriano estava doente, quando eu tô ansiosa, eu como mais ainda. Meu Deus do No céu. dia que o bichinho foi entubado, gente, eu chorava e deu vontade, assim, de comer. Eu desci lá para uma banca que tinha e peguei um pedaço Deus de do bolo céu. bem grandão com a Coca-Cola e fui tomar chorando. Meu pai do céu. Coca-Cola não, desculpa, café com leite. Olha aí. Quer falar, missionário, um pouquinho? Quer falar um pouquinho da gula, missionário? Quer falar um pouquinho? O negócio é muito sério, né? O que também tenho reparado em relação à qualidade dos alimentos, que o Danilo falou também, é que é o seguinte, hoje as indústrias, elas fazem os alimentos de modo a viciar a população. Boa. Entende? Muitas coisas traz vício, e o alimento é um desses. Conheço pessoas que assim como pessoas que fumam e dificilmente conseguem largar o vício do cigarro ou bebida, uma pessoa também que é viciada em comer, que há um vício em comer também, Sim, ela também não consegue largar, é igual, entende? verdade. Isso entra no quê? Sobre tudo isso que todo mundo comentou aqui, em relação à depressão, comer mais do que... Eu fiquei 2 dias sem almoçar, não passei mal, mas fiquei 2 dias sem almoçar, Bastante, você comeu bastante. amenizei, foi... Não passei mal, mas Verdade. enfim, vamos corrigir isso. Tudo isso aí mostra, querendo ou não, um desequilíbrio nosso. Sim, Que nós, nesse ponto,
que é o tema, nós não estamos tendo o domínio próprio. Meu Deus, é forte, hein? Entende? Lá na frente, a gente acaba tendo um sobrepeso, porque nós estamos escolhendo errado. E não só comendo mal em relação a ter vício, mas também comendo fora de hora. Às vezes a gente vai comer e vai dormir. E isso não faz bem, entende? Então, é tudo uma questão também de se organizar. Estava orando aqui e ouvindo a oração do pastor, que a gente não consegue administrar o nosso tempo. E a alimentação está incluído nisso. Ou seja, nós não estamos conseguindo ter esse domínio próprio, essa organização, essa sabedoria que vem do céu para poder cuidar do templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Até isso a igreja ensina, né? Moderação na alimentação, saber o que vai se alimentar, alimentar com qualidade. Alguma observação? Glória a Deus, amém. Que Deus abençoe. Gostaria de fazer uma oração. Aí, se alguém quiser terminar, fica à vontade. Senhor Deus e Pai, te agradeço.